fenômeno mais característico do Brasil pré-pandemia é esta relação delicada, perigosa e, na minha opinião, muito equivocada entre governo e segmento religioso chamado evangélico. Não é um clichê a gente repartir ou dividir a história recente do Brasil entre antes e depois de junho de 2013. Foi um tempo de protesto caótico, foi um tempo de protesto plural, mas foi um tempo de uma certa lógica, uma lógica conservadora, que no primeiro momento foi uma rejeição aos escândalos de corrupção. Mas depois se mostrou um pouquinho mais, que foi uma reação às pautas identitárias e libertárias daquilo que nós chamamos do espectro político da esquerda no Brasil. E isso gerou uma reação de tentativa, consciente ou inconsciente, de preservação daquela ordem, daquela estrutura de sociedade que nós tínhamos e que o novo mundo disse que não é mais razoável, nunca foi, agora muito menos. E encontrou no bolsonarismo e nessa caricatura de um homem como Jair Bolsonaro, que fala aquilo que um determinado segmento conservador da sociedade pensa. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Tem uma confluência de interesses de, por um lado, o governo Bolsonaro encontrar na igreja evangélica ou nesse contingente de pessoas que se identificam como evangélicas uma base de sustentação, e também destas lideranças religiosas a possibilidade de, através de políticas públicas e através da máquina governamental, impor sobre o país a sua lógica religiosa, a sua cultura religiosa, a sua moral religiosa. A pauta religiosa do Brasil é moralista, moralizante. É uma tentativa de controle da ética individual, pessoal, sem preocupação com a justiça social. A preocupação com a legislação a respeito da homossexualidade, do aborto, das drogas. Isso, na minha compreensão, é da ordem moral pessoal individual. Mas o pobre na rua, a ausência de escola na periferia, o famigerado teto de gastos que corta recursos da educação e da saúde, esta política neoliberal que acredita que o mercado é a solução e que o mercado é o grande Deus a ser adorado, tudo isso está na pauta da justiça social, mas que o conservadorismo religioso não consegue chegar e alcançar. A pandemia trouxe para nós esta percepção de que existem esses traços na sociedade brasileira que fazem uma separação entre as instâncias da fé religiosa, da ciência e da ética cívica. Parece que são campos que não se conversam e, às vezes, inclusive, estão em oposição, estão em conflito um com o outro, quando, na verdade, eles deveriam andar em harmonia, um iluminando a experiência do outro. Uma pessoa que acredita que pela sua fé, ou porque está com o corpo fechado, ou o corpo blindado pela sua fé, ela não usa máscara quando sai à rua, ela demonstra uma ignorância a respeito da ciência, mas ela demonstra também um desrespeito para com a integridade física e a saúde do seu próximo. Ela não consegue enxergar que usar máscara no espaço público é um ato de respeito cívico. Uma outra coisa que a pandemia trouxe
e escancarou, que eu não acho que é um dado novo, mas escancarou a infâmia da desigualdade econômica do nosso país. Por um lado, eu acredito que o pós-pandemia vai gerar vai intensificar um despertamento religioso, mas também vai gerar um certo ceticismo. Da mesma forma que na Europa, pós-Segunda Guerra e pós-Holocausto, os filósofos começaram a falar como falar de Deus depois do Holocausto, acredito que também haverá uma onda de ceticismo e de um certo ateísmo, se não consciente, pelo menos uma certa indiferença à religião por causa dos horrores da pandemia. Eu penso que sairá fortalecido da pandemia no recorte religioso aquele que encontrar na sua experiência religiosa respostas para a pergunta do sentido e testemunhos explícitos de engajamento solidário. Quando eu olhar para a minha tradição religiosa e perceber que a narrativa que a minha tradição religiosa me ofereceu para a pandemia fez sentido para mim, então eu saio fortalecido. E quando eu olhar para a minha tradição religiosa e tiver um certo orgulho, uma certa vaidade valorativa, dizer assim, poxa, nós fizemos o que precisava ser feito. E vai sair enfraquecido aqueles que foram pragmáticos, aqueles que foram manipuladores e aqueles que foram mágicos no seu discurso. Porque, infelizmente, o discurso mágico não tem sido suficiente para conter o número crescente de mortes. E as pessoas estão vendo que o discurso mágico não é a resposta, né? E elas estão começando a perceber que uma outra experiência religiosa é necessária. A agressividade de um tempo em que você não pode abraçar as pessoas que você ama. O meu desejo é que da pandemia nós levemos a redescoberta dos laços afetivos, tanto da família, quanto da amizade, quanto da fraternidade do ambiente de trabalho. Eu acho que isso é muito bonito, da gente se redescobrir como uma família humana e da gente redescobrir, revalorizar e ressignificar os nossos vínculos afetivos. E eu acho que nós vamos levar isso dessa pandemia. Eu tenho essa esperança, esse desejo, e eu vou trabalhar por isso.